Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde voltamos a conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Obrigado. Retomamos estas emissões, lembrando no início que os ouvintes que desejem podem participar enviando questões, emitindo opiniões para um endereço de correio eletrónico que é o noseuropa@rtp.pt. Ficamos a aguardar essa participação, Sim, não é? Sempre. Marco Teles, o tema inicial tem a ver ainda e sempre com o Brexit, não é? E tudo continua na mesma. Exatamente. Portanto, para o programa de hoje, um bocadinho a começar do geral para o contexto europeu, até chegarmos aqui à região, para terminarmos com um convite que acho que até é apelativo. Mas, como a Marta referiu bem, o Brexit, infelizmente, não há aqui muitas novidades para dizer. Não. Como se sabe, houve uma reunião esta semana em que se esperava, Donald Tusk, presidente do Conselho, já havia dito, já sabíamos que há uma certa pressão para que de facto o Reino Unido se comprometa com novas medidas, apresente novas medidas, uma vez que estamos aqui no impasse, e de facto o que aconteceu é que as medidas propostas não houve receptividade por parte dos Estados-membros, achou-se que são insuficientes e, portanto, a cimeira que se pensava que iria acontecer em novembro e que seria uma espécie de deadline dado pelo Presidente Juncker, muito provavelmente não irá acontecer, uma vez que continuamos no impasse. Portanto, resumindo, são mais as dúvidas do que as certezas, e isto parece curioso porque realmente ganha cada vez mais corpo esta ideia de que o Reino Unido pode realmente chegarmos no final do mês de março e não haver acordo nenhum, não é? Portanto, isto ganha cada vez, é uma possibilidade cada vez mais real de não haver acordo e, eventualmente, se essa situação acontecer, o que estará em mesa em termos de discussão é, quanto muito, aquele período de transição que estava inicialmente definido até dezembro de 2020, aliás, já se falou nisso estes dias, que é do Reino Unido necessitar de um período de transição superior àquele que estava inicialmente previsto, e houve abertura por parte das instituições europeias e dos Estados-membros em relação a essa proposta, dizendo que, efetivamente, se o Reino Unido precisar, então pode-se avançar para essa situação. Para já é um impasse, não é? Para já é um impasse e Marta, à volta das coisas que nós já aqui falamos, portanto, a fronteira, como se sabe, há três questões que são fundamentais na questão do Brexit, que é os direitos de cidadania, portanto, dos europeus a viver no Reino Unido e dos britânicos a viver nos restantes Estados-membros, portanto, isso é um ponto-chave, mas sobre o qual até não é difícil algum entendimento, exatamente. A questão do cheque a passar, portanto, a fatura a passar em relação à saída, o deve haver. Sim, e realmente a questão agora mais complicada, mais sensível, que é a fronteira depois da Irlanda do Norte com a República da Irlanda e pronto, isso realmente tem sido a situação mais complicada. Portanto, vamos acompanhar. Eu recordo, é curioso que Theresa May, em 2017, logo depois da questão do referendo, dizia que não haver acordo era melhor do que ter um mau acordo. E não sei se a senhora pensa desta forma, neste momento. Certo é que também nota-se cada vez mais movimentações a nível interno. E, por exemplo, já amanhã está prevista uma marcha no centro de Londres, com saída no Hyde Park, portanto, prevê cerca de 100 mil participantes a pedir um novo referendo. Portanto, não sei se é tecnicamente possível ou não, eu presumo que sim, mas já realmente cada vez mais pessoas a pensar nesta possibilidade de haver também, eventualmente a nível interno, alguma coisa uma pressão que tem havido, efetivamente, aliás, dentro do próprio partido de Theresa May, e, portanto, para essa via, eventualmente haver um novo referendo, e não tenho também, aí, vou-lhe ser franco, não tenho a menor dúvida que se houvesse um novo referendo, o resultado seria outro. Não tenho a menor dúvida. Vamos continuar a acompanhar esta questão. Entretanto, está a decorrer a 46ª Assembleia Geral das Regiões Periféricas e Marítimas, aqui, no Funchal. Vai reportar-se a isso, não é, Marco Teles? Portanto, esta Assembleia Geral reúne aqui, portanto, representantes de 160 regiões, de 25 Estados-membros da União Europeia. Sobre a Assembleia Geral propriamente dita, se calhar destacar
aquilo que tem vindo a público, que é o alinhamento perfeito entre a posição do Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira e dos Açores, Vasco Cordeiro, em relação a uma questão. Aliás, o Ministro do Planeamento também veio reforçar exatamente essa situação, que é, há uma preocupação bastante grande em relação ao novo quadro financeiro plurianual 2021-2027, que, como sabe, ainda não está fechado e que toda a gente espera venha a ser feito o acordo ou encerrar esse orçamento. O ideal seria antes das eleições europeias previstas para maio de 2019, mas há aqui uma preocupação muito grande em relação às regiões autónomas, às regiões ultraperiféricas, sobretudo, porque nesse acordo, nesse novo quadro, digamos assim, está previsto cortes significativos na política de coesão, cortes também na política agrícola comum, e portanto, isso para regiões como a nossa, a situação é bastante complicada. Portanto, mas é um sentimento também de outras regiões é um sentimento periféricas. De outras regiões, e sobretudo em países em que estes fundos que nós estamos a falar são extremamente importantes, e no caso do nosso país, obviamente que são. Isto obviamente que choca esta situação, como a outra, que a proposta do novo orçamento 2021-2027 vem ao encontro daquilo que são as novas realidades e as novas dificuldades da União Europeia. E essas novas realidades apontam, por exemplo, que os europeus estão extremamente preocupados com a questão da insegurança, com a questão do terrorismo, com a questão das migrações e dos refugiados, e, portanto, isso implica a alocação de verbas para resolver estas situações. Portanto, e isso é a posição da Comissão. Não é? Exatamente, falta do outro. É o que a Marta está a dizer. Portanto, dito de forma, não consegui dizer mais simples, de facto é essa, puxando de um lado vai faltar no outro. Portanto, esta tem sido um bocadinho a posição da Comissão quando apresentou, a dizer que temos que ser um bocadinho, se calhar, mais criativos e, portanto, temos de ter uma estratégia nova para a utilização dos fundos. É óbvio que as regiões habituadas a um determinado patamar não querem ver uma redução nessa matéria, não é? Portanto, sim. Resultados do último Eurobarómetro, é isso? Resultados do último Eurobarómetro. Saíram esta semana, portanto, são notícias assim frescas e, curiosamente, este Eurobarómetro com resultados muito mais positivos e animadores, é tendente que nós estamos a 6 meses das eleições europeias. Por exemplo, nestes resultados, 68% dos europeus consideram que o seu Estado-membro beneficiou com a pertença à União Europeia. Também neste Eurobarómetro questionava-se os participantes sobre qual seria o sentido de voto se eventualmente fosse feito um referendo no seu país sobre uma possibilidade de saída e, portanto, 66% dos europeus indicam que gostariam de permanecer na União Europeia, e valor esse que, no caso português, até só para 72%. Portanto, todos os indicadores deste Eurobarómetro, de uma forma geral, são realmente positivos, são melhores ainda do que aqueles que tinha-se obtido em abril. Por exemplo, Portugal é também o quarto país que defende um papel mais interventivo do Parlamento Europeu, portanto, com uma média de 64% face a uma média europeia que é de 48%, portanto, nós até estamos acima dessa média europeia. 43% dos portugueses têm uma imagem bastante positiva da instituição Parlamento Europeu e é, de resto, a quinta percentagem mais elevada na União. E, por último, há aqui uma questão, focando apenas no essencial, que me parece importante. Colocava-se também esta situação, que é o que é que as pessoas gostariam de ver a ser discutido nos debates em torno das eleições europeias de 2019. Na campanha eleitoral. Na campanha. Os resultados, naturalmente, que diferem de Estado-membro para Estado-membro, é natural que as preocupações não sejam exatamente iguais, mas de uma forma geral não são muito diferentes. E no caso português o resultado foi este, portanto, 65% dos inquiridos optou pela opção economia e crescimento. Acham, portanto, o tema da economia, do crescimento, é um tema fundamental para ser debatido na campanha para as eleições europeias. O combate ao desemprego jovem aparece como segunda opção, por 64%, uma vez que isto era escolha múltipla, e depois a proteção social dos cidadãos europeus com 49%. Portanto, estas são, de facto, as temáticas, ou seja... que os portugueses querem ver debatidos. Exatamente. Se nós olharmos para estas três questões no seu conjunto, portanto, o que é que se conclui? Não é discutir as questões ambientais, não é discutir as questões de política externa, o que quer que seja,
as pessoas estão preocupadas com o seu dia-a-dia, ou seja, aquilo que lhes afeta Sim, normalíssimo, e querem não é? respostas. E querem respostas, querem exatamente que estes candidatos, quando chegar a essa altura, digam exatamente o que é que se prevê em termos de economia, de crescimento para a União Europeia, o que é que se prevê em termos de combate ao desemprego, o que é que se prevê também em termos de proteção social, direitos dos cidadãos, reformas. Portanto, são, no fundo, aquelas temáticas do económico, do social e que nos afetam no nosso dia-a-dia. Maio de 2019 é sem dúvida uma data a registar, não é? Há uma preocupação da Comissão Europeia em envolver os cidadãos, não é, nas eleições. Uma preocupação, aliás, já foi aqui divulgado, volto a relembrar, há aquele site que foi lançado em uma campanha que é desta vez eu voto.io. É uma campanha lançada pelo Parlamento Europeu nas 24 línguas oficiais e onde se pede para que as pessoas façam a sua inscrição. Portanto, a inscrição é entrar no site que está em português, colocamos o nome e o nosso correio eletrónico, selecionamos as nossas áreas de interesse, ambiente, proteção social, o que for, recebemos gratuitamente informação sobre essas temáticas e depois somos convidados a também envolver outras pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares nesta campanha. Partilhar. É curioso, só a título informativo, uma pequena curiosidade, neste arranque desta campanha, curiosamente, uma destas pessoas, dos cidadãos europeus, que se envolveu e que conseguiu, porque a ideia é atingir o maior número possível de pessoas, curiosamente foi um jovem português que conseguiu, por sua conta, alcançar mais de 500 pessoas à conta desta partilha desta campanha. E repara, as redes sociais são hoje fundamentais, basta ver o que aconteceu em França com o Sr. Macron, em que a campanha também baseou-se muito nas redes sociais, e nós não podemos esquecer, até porque são os mais jovens, portanto este grupo até aos 24, 30 anos, aqueles que menos participam nas eleições europeias, são pessoas que estão bem informadas, têm acesso às novas tecnologias, mas que realmente não participam e, portanto, estas campanhas via redes sociais, via internet, com informação muito objetiva, é extremamente importante para lá chegar. Esta nossa conversa termina com uma chamada de atenção a um encontro, diálogo com os cidadãos que vai acontecer a 26 de outubro. É mais do que uma chamada de atenção, mesmo um convite neste caso. Portanto, no dia 26 nós vamos ter, é curioso que aqui na região será o terceiro diálogo com os cidadãos. Neste caso até é mais do que um diálogo, é um encontro, diálogo com os cidadãos. Nós tivemos em setembro de 2016 o primeiro diálogo com a Comissária Europeia da Política Regional, Corina Cretu, aliás foi logo após os incêndios de cada região. Tivemos depois, no ano seguinte, em abril de 2017, a chefe da representação da Comissão Europeia, Sofia Colares Alves, também num diálogo com os cidadãos, e, portanto, mantendo aqui esta boa prática, vamos ter novamente, este ano, um encontro, diálogo com os cidadãos, desta feita com 4 rostos, 4 senhoras, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que irá estar presente, Ana Paula Zacarias, Paulo Cabasso, secretária regional do Turismo e Cultura, Sofia Colares Alves, como havia referido, chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, e a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. Sei também que a nossa de origem regional, de naturalidade madeirense, não é? A doutora Liliana não estará presente apenas porque está numa missão nesta altura e, portanto, o convite foi feito. Teríamos, portanto, 5 pessoas, ficará apenas 4 e teremos também, já agora, como moderador, alguém desta casa da RTP, o Paulo Jardim, conhecido por toda a gente, que será o moderador em serviço. Portanto, este encontro-diálogo com os cidadãos será em torno de um tema que é que Europa queremos para o futuro. É, em torno de uma questão que eu acho que é envolvente, é quase provocatória também. Nós estamos com a expectativa realmente de encher a sala. Fica já desde logo a informação que este encontro, diálogo com os cidadãos, acontece no Museu da Eletricidade Casa da Luz, portanto na próxima sexta-feira, dia 26, a partir das 15. Podem chegar um pouco antes porque haverá um welcome coffee e também será importante confraternizar com os restantes participantes. Portanto, começa às 15,
com intervenções destes 4 oradores, intervenções essas que não vão além da meia hora, portanto, a ideia, porque isto tem a ver com a forma como se organizam estes diálogos, ou seja, a ideia destes diálogos não pode ser de ter convidados que ficam durante 1h30 a apresentar as suas ideias. O que se quer é exatamente o contrário. Há uma comunicação de apenas meia hora e depois a restante hora que sobra, o evento na sua totalidade está previsto terminar às 16h30, o que se quer é que, de facto, os participantes coloquem questões, intervenham à volta deste tema que é extremamente apelativo, diria, que Europa queremos para o futuro. Portanto, é mesmo confrontar as pessoas, então digam lá o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que nós podemos mudar, porque nós estamos a falar de pessoas que realmente têm uma capacidade de influência, que estão no terreno, que conhecem bem as políticas europeias e, portanto, é importante que estes oradores convidados obtenham dali, daquele espaço, daquele diálogo, informação dos participantes e que levem de cá desse debate algumas ideias novas que são extremamente importantes, não é? Participação totalmente livre, precisa inscrição? Participação totalmente livre, gratuita, é uma palavra que nos dias de hoje está em extinção, mas sim, a participação é absolutamente gratuita, requer apenas uma inscrição obrigatória via online, portanto, através do site da representação da Comissão Europeia, ou, se preferirem, do site também do Europe Direct Madeira, depois reencaminhamos diretamente para o site da inscrição e onde apenas se pede o correio eletrónico e creio que a identificação do participante e a partir daí é só chegar nesse dia assistir. Nós vamos também ter uma ampla cobertura através das redes sociais, nomeadamente Facebook, para quem não se puder deslocar o espaço e quiser acompanhar online. O streaming será feito em direto e onde também vamos ter neste diálogo um cuidado especial de tentar chegar às comunidades madeirenses que estão noutros países, não é? E que queiram manter esta ligação connosco e saber o que é que se passa na região e saber o que é que se passa em torno deste diálogo ou desta discussão sobre o futuro da Europa. É então daqui a uma semana, 26 de outubro, daqui a uma semana, das 15 às 16h30, no Museu da Eletricidade, Casa da Luz, encontro diálogo com os cidadãos. Que Europa queremos para o futuro. Fica o convite, que espero que aqueles que nos escutam fica o convite, sobretudo, de lá aparecer com muita vontade em discutir, apresentar ideias e algumas soluções para uma Europa que, obviamente, não é perfeita. E seria bom ter jovens lá. E também seria bom ter jovens, nomeadamente aqueles que vão votar. Se calhar em maio estão já em condições de votar. Muitos desses jovens vão votar nas eleições europeias e vão votar pela primeira vez. Portanto, é fundamental que acompanhem estas discussões e que saibam então que a Europa que está em causa, que a Europa que está em cima da mesa e que possam então dar o seu contributo neste encontro. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima. Obrigada. E também contamos com a Marta na próxima sexta-feira. Boa tarde. Pronto, boa tarde. Obrigado.